A mudança das estátuas de Ramsés II, Egito. As fotografias do fundo Correio da Manhã estão entre os documentos iconográficos mais consultados do acervo do Arquivo Nacional. Além de fotos de todas as partes do Brasil, esse conjunto também possui imagens que mostram cenas e eventos de diversos outros países. São fotografias que ilustraram matérias sobre variados temas internacionais, publicadas por esse periódico que circulou no Rio de Janeiro entre 1901 e 1974. No post de hoje, apresentamos imagens de uma etapa do gigantesco empreendimento de relocação das estátuas do faraó Ramsés II, um dos mais poderosos governantes do Egito Antigo. As esculturas fazem parte do complexo de templos de Abu Simbel, construído no século XIII a.C. no Vale do Rio Nilo, ao sul do atual território egípcio, na região da antiga Núbia. Após séculos em que ficou escondido sob as areias do deserto, o conjunto de templos foi encontrado por arqueólogos em 1813. Mas, no final da década de 1950, o local se viu ameaçado pela construção da represa de Assuã, que inundaria toda a área. Para salvaguardar os templos de Abu Simbel e outros sítios arqueológicos, surgiu um esforço internacional para transferir as estruturas para terrenos mais elevados. Organizados pelo Egito e pelo Sudão, os trabalhos tiveram a participação de cerca de 50 países e assistência da Unesco. As 4 estátuas de Ramsés II foram divididas em milhares de blocos para o transporte e posterior reconstrução. Foi a mais complexa missão arqueológica de resgate já realizada. A empreitada foi iniciada em 1964 e, em 22 de setembro de 1968, o conjunto de templos de Abu Simbel foi inaugurado em sua nova casa. A realocação dos templos de Abu Simbel, ao sul do Egito, foi concluída em 22 de setembro de 1968. Promovida pela Unesco, essa operação buscou evitar inundações pela construção da represa de Assuã, no Rio Nilo. Durante a campanha de Núbia, inúmeros arqueólogos de todas as partes do mundo desmantelaram e reconstruíram cerca de 20 monumentos gigantescos deste sítio arqueológico e os deslocaram para longe dos perigos das inundações. Construídos por Ramsés II, os 2 templos de Abu Simbel foram esculpidos em uma colina sobre o rio Nilo em homenagem aos deuses Osíris e Ísis sob as ordens de Ramsés II, que governou o Egito de 1298 a 1235 AC. Na fachada do templo mais alto, com 32 metros de altura, 4 estátuas gigantes do faraó sentado foram esculpidas. Ao cruzá-la, entramos em uma fileira de salões e galerias que se estende ao longo dos 63 metros de profundidade do templo. Abu Simbel é um dos tesouros históricos da antiga região núbia, cujas fronteiras se estendiam ao longo do Nilo e cujo território ocupava parte do Egito e do Sudão. Na década de 1950, teve início a construção de uma barragem no Nilo, na altura da cidade de Assuã, para garantir o fornecimento de energia na região, criar mais terras aráveis e reduzir as inundações do imponente rio. Mas a construção da represa, na época maior do mundo, resultaria na criação de um enorme lago artificial que colocaria em risco as aldeias adjacentes, bem como numerosos templos e monumentos, incluindo Abu Simbel. Façanha arqueológica. Em março de 1960, a Unesco lançou um apelo para salvar os 2 templos. Após inúmeras propostas, o projeto sueco-egípcio foi mantido e, em 1º de abril de 1964, cerca de 900 pessoas iniciaram este feito arqueológico sob o sol escaldante do deserto. O projeto tinha um custo total de 36 milhões de dólares na época. Primeiro, uma ensecadeira foi construída para proteger o canteiro de obras das águas das cheias. Esta operação foi seguida por escavações no morro em torno dos 2 templos, que mais tarde permitiriam o corte e desmantelamento das estátuas e outras estruturas em 1035 blocos de 20 a 30 toneladas cada. Guindastes, cilindros hidráulicos e blocos de polias de poder extraordinário foram usados para mover os enormes blocos de 64 metros até o topo da colina, e então remontá-los e deixá-los em seu estado original. Por fim, colinas artificiais foram construídas em torno do local para protegê-lo do rio. Cooperação internacional. Na conclusão da operação arqueológica, o então diretor da Unesco, René Mael, disse que foi a primeira vez que houve uma cooperação internacional de tal magnitude na área da cultura. Foi um projeto sem precedentes, no qual mais de 50 países uniram forças para salvar os tesouros artísticos e históricos que são os templos de Abu Simbel. Atualmente, o sítio original dos templos está completamente submerso pelo lago Nasser. No final da campanha Núbia,
que incluiu o resgate de outros sítios arqueológicos. O ex-diretor da Unesco, Amadou Matarbol, declarou: talvez em nenhum outro lugar a arte sacra do Egito tenha desafiado tão majestosamente o tempo como nesta região da Núbia.